Mariana acordava todos os dias ao som suave do alarme do celular, sempre programado para 7 horas. A luz do sol atravessava as cortinas leves do quarto, pintando o ambiente com tons dourados e acolhedores. Ela se espreguiçava devagar, sentindo o frescor da manhã e aproveitando aqueles poucos segundos de silêncio antes que a rotina começasse. Ao seu lado, Rodrigo ainda dormia profundamente, o rosto tranquilo entre os lençóis. Aquela cena, repetida tantas vezes ao longo dos 5 anos de casamento, ainda lhe aquecia o coração. Mariana descia as escadas em passos leves, já organizando mentalmente o seu dia. Seu trabalho como designer gráfica freelancer lhe permitia a liberdade de criar o próprio horário, mas isso também significava disciplina. Ela gostava de iniciar os projetos logo cedo, quando a criatividade parecia fluir com mais naturalidade. Preparou um café fresco, o aroma se espalhando pela cozinha enquanto separava algumas frutas e torradas. O silêncio da casa era quase terapêutico, cada movimento seu preenchendo o espaço de forma harmoniosa. Sentada em frente ao notebook na pequena mesa da sala, Mariana abria os e-mails e respondia aos clientes. Seus olhos corriam pelas mensagens, mas sua mente estava sempre um pouco atenta ao restante da casa. Era inevitável. Ela tinha se acostumado a esperar por uma visita surpresa, aquela presença invasiva que parecia surgir nos momentos mais inoportunos. Mariana suspirava ao lembrar das inúmeras vezes em que Dona Célia aparecerá sem avisar, carregando sacolas e críticas na mesma medida. Rodrigo, ao acordar, descia as escadas com o cabelo bagunçado e um sorriso sonolento. Beijava Mariana no rosto e elogiava o cheiro do café, sempre agradecendo pela atenção que ela dedicava aos mínimos detalhes. Para ele, aquilo era um gesto simples, mas para Mariana era um lembrete de que, apesar das dificuldades, eles compartilhavam um amor genuíno. Ela se agarrava àquela sensação, usando-a como escudo contra as palavras afiadas de sua sogra. Dona Célia era uma figura constante em suas vidas desde o início do relacionamento. Quando conheceu Mariana, ainda no namoro, ela já deixava escapar frases que misturavam gentileza e veneno. Você trabalha de casa? Ah, que sorte! Meu filho precisa mesmo de alguém que tenha tempo para cuidar dele. No começo, Mariana acreditava que era apenas uma adaptação, que o tempo ajudaria a construir uma relação mais próxima e afetuosa. Mas os anos se passaram, e a sensação de caminhar sobre ovos só se intensificou. A cada visita, Dona Célia encontrava algo a criticar. Se a casa estava impecável, ela comentava que parecia fria e sem vida. Se havia uma almofada fora do lugar, logo insinuava que Mariana não tinha jeito para manter a organização. E se a nora preparava o almoço, não importava o sabor, sempre havia uma comparação com o tempero da família. Mariana se tornará mestre na arte de sorrir educadamente e responder com frases neutras, evitando discussões. Rodrigo percebia o desconforto, mas nunca parecia saber como agir. Ele amava a mãe e entendia que ela tinha dificuldade em aceitar que ele havia crescido, formado sua própria família. Mariana, por sua vez, não queria colocá-lo em uma posição difícil, então raramente expunha o quanto aquilo a machucava. Deixe pra lá, ela dizia, é só o jeito dela. Mas, no fundo, cada comentário deixava uma marca, uma pequena rachadura na segurança que ela sentia dentro do próprio lar. E assim os dias se seguiam, uma rotina delicada entre o carinho do marido e o desconforto da presença constante da sogra. Mariana encontrava paz em seu trabalho, nas criações digitais que pareciam ser seu refúgio. Ela mergulhava nos projetos, nos traços e nas cores, buscando um controle que parecia escapar no restante de sua vida. Era ali, diante da tela, que ela se sentia capaz, competente, segura. Mas, por mais que tentasse, não conseguia evitar o aperto no peito sempre que ouvia o portão se abrir sem aviso. O som das chaves girando na maçaneta da porta já era o prenúncio de mais um teste de paciência. E, em uma dessas manhãs, enquanto respondia ao e-mail de um cliente importante, o silêncio da casa foi quebrado pela voz inconfundível de Dona Célia chamando pelo filho. Mariana fechou os olhos por um segundo, reunindo forças. Ela sabia que aquele seria apenas mais um dia, mas, sem perceber, sentia que algo diferente estava prestes a acontecer. Mariana endireitou a postura e ajustou os óculos de leitura, tentando manter o foco no trabalho. A presença de Dona Célia parecia preencher cada canto da casa, mesmo quando ela ainda estava apenas no corredor de entrada.
Mariana ouviu o ruído das sacolas sendo colocadas no chão e a batida leve da porta sendo fechada, seguida do som característico dos saltos da sogra tocando o piso da sala. Era incrível como Dona Célia sempre conseguia fazer até os passos soarem como uma declaração de autoridade. Ah, aí está você, disse Dona Célia, surgindo na soleira da porta do escritório improvisado. Trabalhando, é? Que bom! Eu estava pensando que talvez você pudesse usar um pouco mais do seu tempo para cuidar da casa. Mariana inspirou fundo, forçando um sorriso educado. Era sempre assim. A cada visita, um novo comentário, uma nova tentativa de desestabilizá-la. Bom dia, Dona Célia. Eu já terminei a maior parte das tarefas hoje cedo. Só estou finalizando um projeto importante agora. A sogra percorreu o ambiente com os olhos, analisando cada detalhe. O pequeno cômodo estava organizado, os livros alinhados na estante, a mesa limpa, exceto pelo notebook e alguns cadernos de anotações. Mas Mariana sabia que, se houvesse qualquer coisa fora do lugar, aquilo se tornaria o foco da conversa. Você sabe, no meu tempo, as mulheres cuidavam da casa em tempo integral. Eu nunca precisei contratar ninguém para limpar ou cozinhar, comentou Dona Célia, ajeitando a bolsa no ombro. E a senhora fez um ótimo trabalho. Rodrigo sempre fala como a infância dele foi repleta de conforto e carinho, respondeu Mariana, mantendo a voz firme, mas gentil. O elogio não surtiu o efeito esperado. Dona Célia apenas apertou os lábios, como se o gesto de gentileza fosse uma afronta. Mariana percebeu o olhar da sogra se mover para o corredor, e em seguida ouviu o som do armário da cozinha sendo aberto. Era o roteiro de sempre, inspeção minuciosa, como se estivesse à procura de algo que justificasse sua crítica. Mariana se levantou e seguiu até a cozinha. Encontrou Dona Célia já abrindo a geladeira, os olhos semicerrados diante das prateleiras organizadas. Não tem quase nada aqui, Mariana. O que você cozinha para o meu filho? Ele precisa se alimentar bem, você sabe. A designer sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a expressão neutra. Fomos ao mercado há 2 dias. Estou planejando fazer uma lasanha para o jantar. Sei que Rodrigo gosta. Dona Célia fechou a geladeira com um leve estalo, cruzando os braços. Lasanha de caixinha? Porque, sinceramente, o cheiro da comida caseira é outra coisa. Na minha época. Não, eu faço a massa em casa, interrompeu Mariana, com um tom mais firme do que esperava. Aprendi a receita com minha avó. Houve um breve silêncio. Dona Célia pareceu avaliar a resposta, talvez buscando uma nova direção para a conversa. Mariana sabia que cada resposta direta era um risco, uma possibilidade de que o clima azedasse ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, sentia que sua paciência estava cada vez mais curta. O restante da visita se arrastou entre conversas cortadas e olhares críticos. Dona Célia não se deu por vencida. Percorreu os cômodos, comentou sobre o pó acumulado no rodapé, inexistente aos olhos de qualquer outra pessoa, e questionou a escolha das plantas na varanda. Mariana manteve-se firme, respondendo apenas o necessário, tentando não absorver o veneno que gotejava das palavras da sogra. Quando Rodrigo chegou do trabalho, o ambiente já estava carregado. Ele beijou Mariana no rosto, mas sentiu o ar pesado. Ao ver a mãe sentada no sofá, notou o jeito dela mexer nas almofadas, como se estivesse incomodada com a simples disposição dos objetos. Mãe, não sabia que você viria hoje, comentou ele, tentando soar leve. Ah, eu só passei para ver se estava tudo bem. Mas, pelo visto, andam precisando de uma ajudinha aqui. Mariana não precisou dizer nada. O olhar que trocou com o marido dizia mais do que qualquer palavra. Rodrigo suspirou, ajeitando a gravata como se precisasse de um instante para decidir como agir. Mãe, você sabe que Mariana cuida muito bem de tudo aqui. Não precisa se preocupar tanto. Dona Célia soltou um riso curto, quase debochado. Claro, querido. Se você diz. A tensão permaneceu mesmo após a saída de Dona Célia. Mariana sentou-se à mesa da cozinha, mexendo a colher na xícara de chá sem realmente prestar atenção ao movimento. Rodrigo se aproximou, puxando uma cadeira e segurando sua mão. Eu sei que ela exagera. Vou falar com ela de novo. Mariana apenas balançou a cabeça. Ela já ouvirá aquilo antes. A cada conversa,
A cada tentativa de Rodrigo de contornar a situação, Dona Célia parecia apenas se fortalecer em suas críticas. Não precisa, amor. Eu só queria que nossa casa fosse nosso refúgio, sabe? Rodrigo apertou sua mão, o olhar triste. Eu prometo que vai ser. Mariana quis acreditar, quis se agarrar àquela promessa como uma boia em meio à maré alta. Mas, no fundo, algo dentro dela sabia que as palavras, por si só, não seriam suficientes. E, enquanto a noite caía e o silêncio voltava a preencher os cômodos, uma sensação incômoda se instalava. Era como se o lar, antes acolhedor, estivesse cada vez mais à mercê das visitas indesejadas. E, sem que percebessem, a maré começava a mudar. Mariana acordou mais cedo do que o habitual naquele domingo. O céu ainda estava tingido de um azul pálido, e o ar fresco da manhã invadia a cozinha enquanto ela preparava o café. Desde a noite anterior, sentia uma inquietação crescer em seu peito, mas tentou ignorá-la, concentrando-se no planejamento do almoço em família. Era uma tentativa genuína de criar uma atmosfera leve, de mostrar que era possível conviver em harmonia, mesmo sob o olhar crítico de Dona Célia. Mariana escolheu com cuidado os ingredientes, preparou a massa da lasanha com suas próprias mãos e decorou a mesa com flores frescas. Cada detalhe era um gesto de boa vontade, uma tentativa de construir uma ponte onde antes só havia penhascos. Enquanto o cheiro do molho se espalhava pela casa, Rodrigo desceu as escadas já vestido de maneira casual, mas arrumada, o sorriso fácil contrastando com a tensão de Mariana. Ele a abraçou pela cintura, admirando o trabalho que ela tinha feito na cozinha. Está tudo lindo, amor. Vai ser um ótimo almoço, disse, e Mariana quis acreditar. Ela apenas assentiu, tentando não deixar que suas preocupações transparecessem. Sabia que, para Rodrigo, aqueles encontros familiares deveriam ser momentos de alegria, e ela desejava mais do que tudo proporcionar essa sensação a ele. Os primeiros convidados começaram a chegar. Irmãos de Rodrigo, cunhadas, sobrinhos barulhentos que preenchiam a casa com risadas e correria. Mariana se sentiu aliviada ao vê-los, as conversas fluindo naturalmente enquanto ela finalizava os preparativos na cozinha. No entanto, como se uma nuvem escura cobrisse o sol, o clima mudou assim que Dona Célia cruzou a porta de entrada. Ela estava impecavelmente vestida, carregando uma torta de maçã envolta em um pano de linho, um presente que soava mais como um julgamento silencioso da sobremesa que Mariana havia preparado. Dona Célia cumprimentou a todos com beijos e abraços, mas seu olhar demorou um segundo a mais ao encontrar o de Mariana. Não havia afeição ali, apenas uma análise minuciosa, como se procurasse as primeiras rachaduras em uma superfície polida. Nossa, você arrumou a mesa sozinha? Que corajosa! Comentou, ao ver o arranjo delicado de louças e talheres. Mariana apenas agradeceu, sem responder ao tom dúbio. Durante o almoço, Mariana se revezava entre servir os pratos, verificar o forno e manter as conversas fluindo. Rodrigo a ajudava sempre que podia, mas a presença de sua mãe parecia drená-lo. Dona Célia fazia questão de falar sobre a infância do filho, sobre como ele sempre fora bem alimentado e cuidado, cada frase uma linha fina de crítica velada. Você lembra, Rodrigo? Quando eu fazia aquela carne assada que você adorava? Nada como uma refeição caseira de verdade, dizia, enquanto girava o garfo na lasanha preparada por Mariana. Os outros convidados notavam o desconforto. As cunhadas trocavam olhares silenciosos, os sobrinhos, antes ruidosos, agora mastigavam em silêncio, sentindo a mudança no ambiente. Mesmo assim, Mariana mantinha-se firme, respondendo educadamente, buscando mudar o rumo das conversas sempre que possível. Mas cada tentativa parecia em vão. Dona Célia insistia em puxar o fio das comparações, em tecer uma teia de pequenos insultos disfarçados de memórias afetivas. Foi quando o prato de sobremesa chegou à mesa que o estupim ocorreu. Mariana havia preparado um pudim caseiro, receita de sua avó, e o serviu com carinho, cada fatia cuidadosamente cortada. Todos aceitaram com sorrisos, exceto Dona Célia, que deslizou a torta de maçã para o centro da mesa, interrompendo o momento. Eu trouxe essa torta. Achei que poderia ser uma boa opção. Pudim é bom, mas às vezes é simples demais para ocasiões especiais, disse, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mariana sentiu o rosto esquentar, as mãos suando levemente enquanto segurava a faca. Rodrigo, que até então havia mantido a postura serena, mudou a expressão. Mãe,
O pudim da Mariana está maravilhoso. Você nem provou e já trouxe outra sobremesa? Isso é muito desrespeitoso, disse, a voz firme, mas sem elevar o tom. Dona Célia arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu só quis ajudar, meu filho. Não precisa ser tão sensível. Estou apenas tentando contribuir. Afinal, a vida de casado exige muitos cuidados, e nem sempre dá para depender de alguém que ainda está aprendendo, não é mesmo? O comentário caiu como uma pedra. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não se permitiu chorar. Não ali, não diante de todos. Rodrigo, no entanto, não conteve a indignação. Chega, mãe. Se você não consegue respeitar a minha esposa na nossa própria casa, talvez seja melhor você ir embora. A sala mergulhou em silêncio. Todos os olhares estavam fixos na mesa, alguns na torta, outros no pudim. Dona Célia abriu e fechou a boca, como se as palavras tivessem lhe escapado. O rosto dela ficou ruborizado, não de raiva, mas de vergonha. Mariana viu o momento exato em que a máscara da sogra se quebrou, revelando uma fragilidade que nunca imaginara. Sem mais argumentos, Dona Célia se levantou, ajeitou o casaco e saiu, a porta se fechando suavemente atrás dela. O restante da família ficou em silêncio por alguns instantes, até que uma das cunhadas quebrou o gelo, elogiando o pudim de Mariana e servindo-se de uma segunda fatia. Mariana sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Pela primeira vez, sentiu que sua casa estava verdadeiramente preenchida por pessoas que a valorizavam. No entanto, mesmo com o alívio da vitória, algo no olhar de Rodrigo indicava que aquele era apenas o começo de uma mudança muito maior. Enquanto os convidados se despediam e a casa voltava ao silêncio, o casal trocou um olhar cúmplice. Sabiam que precisariam conversar, não apenas sobre o ocorrido, mas sobre os próximos passos. E, mesmo sem dizer uma palavra, ambos sentiam que o próximo capítulo dessa história reservava decisões difíceis e caminhos inesperados. O silêncio que se instalou após a saída de Dona Célia parecia ter ecoado pelas paredes da casa durante dias. Mariana e Rodrigo passaram o restante daquele domingo recolhendo os pratos, limpando a mesa e guardando as sobras, mas cada movimento era envolto por uma tensão densa, quase palpável. Mariana evitava olhar diretamente para o marido, temendo que seus olhos denunciassem o cansaço e a mágoa que sentia. Rodrigo, por sua vez, parecia perdido em pensamentos, os gestos automáticos enquanto organizava a cozinha. Quando finalmente se sentaram na sala, o sofá entre eles parecia um abismo. Mariana segurava a xícara de chá com as duas mãos, o calor do líquido tentando aquecer o que parecia estar congelado dentro dela. Rodrigo abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Ele passou as mãos pelo rosto, suspirando profundamente antes de finalmente falar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi como se, de repente, eu visse tudo com clareza. Como se cada palavra dela fosse um espinho na nossa vida, disse, a voz rouca, carregada de uma sinceridade dolorosa. Mariana não respondeu de imediato. Ela conhecia Rodrigo o suficiente para entender que aquele momento de epifania não era apenas fruto do almoço desastroso. Era como se todas as pequenas humilhações acumuladas ao longo dos anos tivessem explodido de uma só vez. Ela sabia o quanto ele amava a mãe, mas também sabia o quanto aquilo dilacerava por dentro. Você fez o que precisava ser feito, disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Mas agora precisamos lidar com as consequências. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e expectativa. Dona Célia não ligou, não apareceu, não mandou recados por parentes ou tentou justificar seu comportamento. A ausência de contato era, por si só, uma mensagem clara. Ela estava magoada. Rodrigo, mesmo certo de sua decisão, parecia carregar o peso da culpa. Ele tentava manter a rotina normal, mas Mariana percebia os momentos em que o encontrava parado, olhando para o celular, como se esperasse uma ligação que nunca vinha. A casa, no entanto, respirava de uma forma diferente. Sem as visitas repentinas da sogra, Mariana finalmente sentia que aquele espaço era verdadeiramente seu. Ela reorganizou a sala, trocou as almofadas, trouxe novas plantas para a varanda. Cada pequeno ajuste era uma forma de reafirmar sua presença, de tomar posse de um lar que, por muito tempo, parecia compartilhado com uma sombra. Rodrigo notava as mudanças, mas, em vez de questionar, ele ajudava. Juntos,
Pintaram a parede da cozinha de uma cor mais clara, trocando risadas enquanto se sujavam de tinta. Era como se estivessem reconstruindo não apenas a casa, mas também o próprio relacionamento. No entanto, a calmaria não durou muito. Em uma noite chuvosa de quinta-feira, o telefone finalmente tocou. Rodrigo atendeu no segundo toque, a expressão no rosto já antecipando o que estava por vir. Mãe, disse ele, e o tom da voz fez Mariana parar o que estava fazendo. Ela observou enquanto o marido andava pela sala, a conversa breve, as respostas curtas. Quando ele desligou, o silêncio voltou a ocupar o ambiente, mas dessa vez havia uma corrente elétrica no ar. Ela quer conversar. Disse que está disposta a ouvir, que entende que passou dos limites, anunciou, os olhos fixos nos de Mariana. A resposta dela foi imediata. Se ela realmente estiver disposta a mudar, eu estou aberta a conversar. Mas desta vez, Rodrigo, os limites precisam ser claros. Eu não posso mais viver assim. Rodrigo assentiu, seu semblante misturando alívio e preocupação. Eu sei, amor. E prometo que vamos fazer isso juntos. O encontro foi marcado para o fim de semana seguinte, na casa de Dona Célia. Mariana passou os dias anteriores tentando não criar expectativas, mas o estômago embrulhava sempre que pensava no momento em que ficariam frente a frente. Rodrigo parecia igualmente ansioso, mas se esforçava para manter o clima leve, levando-a para caminhadas no parque e preparando jantares caseiros, algo que ele raramente fazia. Quando o sábado finalmente chegou, Mariana vestiu-se de forma simples, mas elegante. Queria demonstrar respeito, mas também queria se sentir segura. Rodrigo segurou sua mão no caminho até o carro, e o toque dele era firme, como se dissesse silenciosamente que eles enfrentariam aquilo juntos. Ao chegarem à casa de Dona Célia, foram recebidos por uma mulher que parecia ter envelhecido anos em poucos dias. O olhar dela estava baixo, os ombros caídos. Mariana percebeu que a máscara de superioridade havia caído, revelando uma vulnerabilidade que jamais imaginara. Eu não sei por onde começar, disse Dona Célia, a voz embargada. E naquele momento, Mariana soube que o diálogo não seria apenas necessário, mas inevitável. A conversa que estava prestes a acontecer definiria não apenas o futuro da relação familiar, mas também os próximos passos do casal. O clima pesado da sala, as palavras não ditas e os olhares trocados anunciavam que o desfecho daquela história estava próximo, mas que antes disso, todas as verdades precisavam ser ditas. A sala de estar de Dona Célia parecia menor do que Mariana se lembrava. Talvez fosse a ausência da altivez habitual da sogra que mudava a percepção do ambiente. As cortinas pesadas filtravam a luz do meio-dia, criando sombras suaves nas paredes adornadas com fotografias antigas. Mariana reconheceu o jovem Rodrigo em várias delas, sempre sorridente ao lado da mãe. Aquela imagem de felicidade intocada parecia deslocada agora, em meio ao silêncio incômodo que preenchia o cômodo. Dona Célia sentou-se na poltrona ao lado da janela, as mãos unidas no colo, os dedos entrelaçados de forma nervosa. Rodrigo e Mariana ocuparam o sofá, lado a lado, as mãos dadas formando uma barreira silenciosa entre eles e o passado. O ar parecia denso, como se cada respiração precisasse atravessar camadas de palavras não ditas. Dona Célia começou, mas sua voz falhou, e ela precisou pigarrear antes de continuar. Eu estive pensando muito nos últimos dias. Sei que passei do limite. Sei que magoei vocês. Mariana não respondeu de imediato. Sentia que, pela primeira vez, a sogra falava sem a máscara de superioridade. Havia ali uma mulher que finalmente percebia o próprio reflexo, os próprios erros. Rodrigo manteve o olhar fixo na mãe, os olhos levemente marejados, mas o que mais impressionava era a firmeza na postura dele. Ele não era mais o filho que se encolhia para evitar conflitos, mas o homem que havia decidido proteger seu lar. Mãe, você sempre foi uma figura forte na minha vida. Eu te admiro por tudo que fez por mim. Mas, desde que me casei, sinto que você não conseguiu aceitar que minha vida mudou. Que Mariana é minha família agora, e que isso não diminui o amor que sinto por você, Rodrigo falou, cada palavra carregando o peso de anos de angústia reprimida. Dona Célia assentiu lentamente, o rosto enrugado pela expressão de tristeza. Eu sei, querido. Eu sei. Eu sempre tive medo de perder você. Quando seu pai se foi, você era tudo o que eu tinha.
E, de alguma forma, eu achei que mantendo tudo sob controle, incluindo você, eu me protegeria de mais perdas. Mariana sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, conseguia ver além das atitudes tóxicas de Dona Célia. Havia uma mãe ferida, uma mulher que transformará seu medo em controle excessivo. Mesmo assim, compreendê-la não significava aceitar continuar sendo alvo de suas inseguranças. Dona Célia, eu entendo seu medo. Perder alguém é devastador, e ninguém deveria passar por isso sozinho. Mas o seu jeito de lidar com essa dor nos feriu também. Eu amo Rodrigo, e quero construir nossa vida juntos, em paz. Eu não quero afastá-la, mas isso só será possível se houver respeito, disse Mariana, a voz calma, mas firme. Houve um momento de silêncio. Dona Célia olhou para as próprias mãos, os dedos ainda entrelaçados, antes de finalmente soltar um longo suspiro. Eu prometo tentar. Sei que não vai ser fácil. Eu estou acostumada a ser o centro das decisões, a ser ouvida o tempo todo. Mas eu não quero perder meu filho, e não quero que você me veja como uma inimiga, Mariana. O alívio preencheu o ambiente, substituindo o peso anterior por algo mais leve, mais esperançoso. Rodrigo segurou as mãos da mãe e da esposa, unindo-as sobre o sofá. Era um gesto simbólico, mas carregava a promessa de um recomeço. Os dias seguintes foram diferentes. Dona Célia começou a respeitar os limites impostos. Suas visitas passaram a ser agendadas, e ela sempre perguntava antes se era um bom momento. Quando ia até a casa de Mariana e Rodrigo, mostrava-se mais contida, tentando não interferir em tudo. Havia deslizes, claro, mas o esforço era visível, e isso já significava muito. Mariana, por sua vez, se permitiu abrir pequenas brechas. Chamava a sogra para tomar um chá à tarde, mostrava a ela os projetos no computador e até pedia conselhos sobre receitas. Eram passos curtos, mas sempre na direção certa. Rodrigo, agora mais seguro de seu papel, conseguia equilibrar as atenções, sem deixar que a mãe ou a esposa se sentissem deixadas de lado. Mesmo assim, Mariana sabia que aquele momento de trégua era frágil. Bastava um passo em falso, uma palavra mal colocada, e tudo poderia desmoronar. Mas ela também sabia que havia algo novo naquela dinâmica: o respeito. E isso era uma base sólida o suficiente para construir algo verdadeiro. Quando Dona Célia finalmente os convidou para um almoço em sua casa, Mariana aceitou. Desta vez, sem o peso das expectativas, mas com o coração aberto. O ciclo parecia se fechar, mas, ao mesmo tempo, abrir caminho para um novo começo. E, enquanto o casal se preparava para sair, Rodrigo apertou a mão de Mariana, um sorriso cúmplice nos lábios. Eles sabiam que o próximo capítulo poderia ser o encerramento de uma história cheia de reviravoltas, mas, acima de tudo, seria o início de uma vida em que a paz e o respeito prevaleceriam. A luz suave da manhã atravessava as janelas da sala, criando padrões dourados no piso de madeira clara. Mariana ajeitava os últimos detalhes na mesa de jantar, as mãos se movendo com leveza enquanto posicionava os talheres e dobrava os guardanapos. Havia uma serenidade na forma como ela se movia, um contraste marcante com os dias em que cada visita de Dona Célia era precedida por um nó na garganta e um aperto no peito. Agora, ao contrário, ela sentia uma estranha e bem-vinda sensação de paz. Desde a conversa definitiva na casa da sogra, as coisas mudaram de maneira significativa. Dona Célia cumprirá sua promessa. Suas visitas tornaram-se mais raras e sempre respeitavam os horários combinados. Quando estava presente, ela parecia mais atenta às palavras, ponderando antes de falar, como se tivesse aprendido o valor do silêncio. Não era apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação verdadeira. Ela até convidou Mariana para um passeio ao mercado local, onde as duas escolheram ingredientes frescos para um almoço. Pela primeira vez, Mariana sentiu que poderia, de fato, construir uma relação saudável com ela, sem a constante sensação de estar sendo testada ou avaliada. Rodrigo, por sua vez, floresceu. Sua postura mais firme diante da mãe trouxe-lhe uma confiança renovada. Ele passou a se envolver mais nas decisões do casal, não mais como um mediador tímido, mas como um verdadeiro parceiro. Juntos, decidiram renovar alguns cômodos da casa, imprimindo nos detalhes o reflexo da vida que estavam construindo. Ele até começou a aprender algumas receitas com Mariana, e os dois passavam noites divertidas na cozinha, experimentando novos pratos e rindo dos desastres culinários ocasionais.
A mudança também trouxe frutos no trabalho de Mariana. Com a mente mais tranquila, ela conseguiu se dedicar mais aos projetos, e em pouco tempo, novos clientes surgiram. Ela até aceitou um contrato maior, para desenvolver a identidade visual de uma pequena empresa local. Seu talento começava a ser reconhecido, e o trabalho que antes era apenas uma forma de contribuir com a renda familiar, agora se tornava uma fonte genuína de realização pessoal. O almoço daquele dia era especial. Mariana havia convidado a família de Rodrigo, incluindo Dona Célia, para uma celebração íntima. Não era uma ocasião específica, mas uma espécie de marco silencioso de que eles haviam superado juntos os obstáculos. Quando os convidados chegaram, o ambiente estava leve. Os sobrinhos corriam pela sala, as cunhadas ajudavam a levar as travessas para a mesa, e Dona Célia, surpreendentemente, ofereceu-se para preparar uma salada. Mariana aceitou, e as duas dividiram a bancada da cozinha, cada uma em sua tarefa, mas com uma cumplicidade que antes parecia impossível. Durante o almoço, as conversas fluíram naturalmente. Dona Célia compartilhou histórias da infância de Rodrigo, mas desta vez sem o tom de comparação ou crítica. Ela riu ao contar como ele, quando pequeno, havia tentado preparar o café da manhã sozinho e quase incendiar a cozinha. Mariana também compartilhou suas próprias memórias, e em algum momento percebeu que estava rindo ao lado da sogra, não por educação, mas porque genuinamente se sentia confortável. Ao final da refeição, Rodrigo se levantou, segurando sua taça. Eu só queria agradecer a todos por estarem aqui. E, especialmente, agradecer a minha mãe e a Mariana. Vocês duas me ensinaram muito nos últimos meses. Sobre paciência, perdão e, acima de tudo, sobre amor. Houve aplausos, mas o que mais tocou Mariana foi o olhar emocionado de Dona Célia, que, em resposta, apenas assentiu, levando a mão ao peito em um gesto de gratidão silenciosa. Quando o sol começou a se pôr e os últimos convidados se despediram, Mariana e Rodrigo ficaram na varanda, observando o céu mudar de cor. Ele a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. Você sabe que o que aconteceu aqui hoje só foi possível por sua causa, não é? Ele disse, e Mariana sorriu, sentindo o calor das mãos dele sobre as suas. Nós conseguimos, Rodrigo. Não apenas superar tudo isso, mas construir algo novo, algo melhor. Dona Célia, ao se despedir, segurou as mãos de Mariana por alguns segundos a mais. Obrigada por me dar uma chance. Sei que não merecia, mas sou grata por sua generosidade. Mariana respondeu com um abraço, sincero e acolhedor, e percebeu que, finalmente, o ciclo de mágoas havia se fechado. Naquela noite, ao deitar-se, Mariana olhou para o teto do quarto e sentiu uma leveza desconhecida. Sua casa, seu casamento, sua vida estavam em paz. As sombras do passado haviam se dissipado, e no lugar delas, um novo começo se desenhava, repleto de possibilidades. E assim, enquanto o silêncio da noite envolvia o lar, ela adormeceu, sabendo que o verdadeiro final feliz não era apenas o fim de uma história, mas o início de muitas outras. Agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Coloque nos comentários abaixo sua opinião, e se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos.